Crônicas, capítulo de número 26, versículo de número 16. Quem não achou, diga misericórdia. A palavra do Senhor diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra a tua parte do Senhor Deus. Maravilhoso, poderoso, soberano e eterno Deus. Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Esta é a tua hora, Senhor. Meu Deus, traz a revelação, discernimento da tua palavra. E em nome de Jesus eu profetizo que todos que colocarem as plantas dos pés neste lugar venham sair daqui ricamente abençoado e transformado pelo poder da tua palavra. E todos digam: pode tomar os seus assentos, louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, estamos aqui diante de um texto bíblico no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de número 16. Ao meditar este versículo, o Espírito de Deus, ele ministrava ao meu coração a respeito da desobediência do rei Uzias. A palavra Uzias significa o Senhor é força, ou o Senhor é a minha força. E uma das coisas interessantes, a Bíblia, quando nós lemos a respeito do histórico bíblico, a respeito da biografia do rei Uzias, observamos que o rei Uzias, ele foi sucessor do seu pai. A Bíblia diz que o povo escolheu e colocou o rei Uzias para reinar em Judá. E a Bíblia diz que quando o rei Uzias, ele reinou em Judá, ele reinou na idade de 16 anos. Imagine uma pessoa reinar na idade de 16 anos. A Bíblia diz que o rei Uzias, ele reinando na idade de 16 anos, ele reinou sobre Judá no período de 52 anos, ele reinando e administrando. Observe que, após a morte do rei Salomão, foi dividido dois reinos, reino sul, reino norte. Reino sul representando Judá e reino norte representando Israel. A Bíblia diz que Uzias, ele governou sobre o reino de Judá. E a palavra do Senhor diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Pense em um jovem, pense em uma pessoa que quando foi escolhido para governar em Judá, a Bíblia diz que tudo que ele fez reto aos olhos do Senhor. E todas as pessoas que governam, todas as pessoas que obedecem, todas as pessoas que verdadeiramente faz segundo a vontade do Senhor, não tem como essa pessoa prosperar. Não tem como essa pessoa colocar as plantas dos seus pés em uma terra, colocar as suas mãos em algum lugar e não obter resposta. E a Bíblia diz que através do temor, através do tremor, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E quando eu comecei a meditar, quando eu comecei a examinar, quando eu comecei a degustar o 26 do verso 1, a Bíblia diz que Uzias, ele andou reto aos olhos do Senhor. E como ele andou reto, ele começou agora também, todas as pessoas que estavam do seu lado, ao seu comando,
ele também administrou bem. A Bíblia diz que ele teve paz no seu reino. A Bíblia diz que quando também ele enfrentava em campo de batalha, Deus, ele dava vitória. Por quê? Porque Deus, ele se agradava e Deus estava dando vitória ao rei Uzias quando estava governando a Judá. Mas uma das coisas interessantes a observar, uma das coisas interessantes quando nós meditamos, quando nós examinamos as Sagradas Escrituras, algo me chama a atenção no capítulo 26, verso 7. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Observe que Deus o ajudou. Quando ele descia a peleja com seus exércitos, Deus o ajudava. A Bíblia diz que o rei Uzias, aonde chegava, marcava território. A Bíblia diz que ele fez muitas portas. A Bíblia diz que ele fez muitas muralhas. A Bíblia nos conta a história que o rei Uzias, ele marcou território e fez também amizade com muitos reinos. A Bíblia diz que chegou ao ponto de as pessoas presentear ele devido ao que ele estava prosperando no seu reinado. O que é que eu aprendo, o que é que eu entendo? Que a mão do Senhor era com o rei Uzias. Tudo que o rei Uzias fazia, ele prosperava, dava certo. Você sabe quando tem uma pessoa que anda no centro da vontade de Deus, quando tem uma pessoa que entende o que é trazer um concerto ao altar do Senhor, levar o povo à presença de Deus. A Bíblia diz que o povo guerreava, o povo estava contente, feliz. A Bíblia diz que o exército do rei Uzias era um exército forte, eram homens que eram especialistas em batalha. Eles tinham prazer em estar na frente da batalha, enfrentando os inimigos, justamente para ver o reinado do rei Uzias ser próspero e ser vencedor. É o sinal da mão de Deus, é o sinal que Deus estava no controle de tudo e de todos. Mas uma das coisas interessantes, que em meio a tanta conquista, em meio a tanta vitória, em meio a tanto livramento, a Bíblia diz que o povo, os sacerdotes, o povo que estava ao comando do rei Uzias, ele entendeu que o ministério, ele entendeu que o reinado do rei Uzias estava sendo próspero, estava crescendo, tudo que ele fazia dava certo. Observe que Deus prosperou tanto de uma forma tremenda e gloriosa. Mas uma das coisas interessantes, que Deus é um Deus que coloca limites. Deus é um Deus, amado, que ele não abre mão do seu princípio. Deus é um Deus, amado, que ele às vezes nos dá o direito de conquistar. Deus, ele quer ver você triunfar. Deus, ele quer ver você conquistar. Deus, ele quer ver você colocar as plantas dos pés em um lugar e o nome dele ser glorificado. A vontade de Deus é trazer alegria para o meu coração. A vontade de Deus é trazer alegria para o seu coração. A vontade de Deus é que se cumpre na sua vida aquilo que ele determinou, que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A promessa de Deus, a palavra de Deus há de se cumprir. Por quê? Porque Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Deus, ele vela com a sua palavra para cumprir, e Deus, ele vai velar com a palavra dele se você andar no caminho reto, se você ouvir a voz de Deus, se você obedecer os mandamentos, se você andar no caminho do Senhor. Pode o inimigo, pode o adversário, pode quem quer que seja se levantar contra a sua vida, Deus está assinando a vitória. Deus está assinando o decreto para chegar nas tuas mãos, para chegar na tua casa, para chegar no meio da tua parentela. Por quê? Porque Deus prometeu e você vai vivenciar as promessas de Deus na sua vida e o nome dele vai ser glorificado. É este Deus poderoso, é um Deus tremendo. Quando nós, querido, meditamos aqui no capítulo 26, quando nós examinamos, nós aprendemos que Deus prosperou o rei Uzias de uma forma especial. Mas a Bíblia diz que quando uma pessoa vai crescendo, quando uma pessoa vai prosperando, quando as coisas vão funcionando, vai dando certo, nós lemos biblicamente a história de muitas pessoas que conquistaram, muitas pessoas que prevaleceram nas suas batalhas, muitas pessoas triunfaram diante do Senhor. Mas devido à desobediência, devido a sair da visão do Senhor,
perderam tudo, perderam o reinado, perderam conquista, perderam família, perderam filho, perderam parentela em batalhas, porque saiu da visão do Senhor, perderam o reinado. Mas uma das coisas interessantes no capítulo 26, verso 16, a Bíblia diz que o rei Uzias, ele estava triunfando, Deus estava fazendo ele próspero. Mas uma das coisas que me preocupa, e uma das coisas que eu aprendo neste texto bíblico, é que quando uma pessoa está crescendo, está prosperando, tudo está dando certo, a pessoa esquece quem está prosperando. A pessoa esquece quem está na frente, quem está no comando, quem está na direção, quem está ordenando a bênção. Quando uma pessoa está conquistando, está prosperando, sai da visão, sai da direção, sai do centro da vontade do Senhor, acha que pode fazer tudo, acha que pode mandar em tudo, acha que tudo que vai fazer vai dar certo. Não, ei, Deus nos dá limite, ei, Deus ele nos dá limite. Se você quer conquistar, vai conquistar. Se você quer prevalecer, vai prevalecer. Se Deus ele disse que você vai prosperar, vai prosperar. Se Deus disse aonde você colocar as plantas dos pés, o milagre vai acontecer. Aonde você colocar as mãos, vai ter resultado. Mas quando se trata do princípio de Deus, quando se trata das coisas de Deus, Deus não abre mão. Ei, Deus não abre mão do seu princípio. Deus, ele permite as pessoas prosperar, mas quando mexe nas coisas sagradas, quando mexe nas coisas que Deus ordenou, ei, querido, a pessoa, ele se revolta com o próprio Deus. Deus não abre mão do seu princípio. Deus, ele quer ver você alegre, Deus quer ver você feliz, Deus quer ver você triunfando. Mas uma das coisas que eu aprendo é o perigo, aleluia, da exaltação, é o perigo da soberba. E o rei Uzias, devido à sua prosperidade, ele deixou a soberba entrar no seu coração. Ele deixou a soberba entrar no seu coração. Como, pastor? Enquanto ele estava reinando, estava tudo bem. Enquanto ele estava na frente da batalha, estava tudo dando certo. Mas quando ele achou no coração tomar o lugar a qual Deus não colocou ele, ele começa a mexer com os princípios dos céus. Ele começa a mexer com o próprio Deus. A Bíblia diz que ele achou por direito oferecer sacrifício. A Bíblia diz que ele achou por direito tomar o lugar do sacerdote. A Bíblia diz que ele achou por direito entrar em um lugar que ele não deveria estar, porque Deus, ele deu ofício a cada um, levita um ofício, rei a outro, sacerdote a outro, mas Deus não quebra princípio, Deus opera dentro do princípio, Deus, ele opera conforme a obediência. E nesta noite, se você está debaixo da obediência do Senhor, nesta noite, se Deus está prosperando a tua vida, se nesta noite você chegou aqui, está testemunhando dos efeitos do Senhor, se você chegou aqui, você tem certeza que Deus está fazendo coisas maravilhosas, coisas incríveis na sua vida, querido, continue na sua posição, continue debaixo da unção do Senhor, continue obedecendo os mandamentos do Senhor, porque você vai prosperar, você vai crescer, Deus vai fazer muito mais além do que você pensa, do que você imagina. Mas não quebre princípio, não saia da visão do Senhor, não desobedeça a ordenança de Deus, porque quando desobedece a ordenança do Senhor, o vento sopra contrário, as coisas não funcionam, as coisas não dão certo. Eu não sei como você chegou aqui, pastor, Deus tem feito coisas grandes na minha vida, pastor, tudo que eu estou fazendo está prosperando, tudo que eu estou fazendo está dando certo, pastor, aleluia, as pessoas estão louvando a Deus na minha vida. Eia, tenha cuidado, não deixe a exaltação, não deixe o orgulho, não deixe a soberba entrar no coração. Continue diminuindo para que o Senhor cresça, continue na posição para que Deus manifeste mais a glória dele sobre a tua vida. Quanto mais você diminui, o nome do Senhor é glorificado através da tua vida. Não coloque as mãos onde Deus não ordenou, não faça aquilo que Deus não mandou, não ultrapasse aquilo que Deus colocou limite. Por quê? Porque tem consequência, e Deus não quer que a consequência venha sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas nesta noite eu quero profetizar que você não vai ultrapassar o limite de Deus, você não vai ultrapassar
ultrapassar o que Deus ele não mandou você fazer. Você não vai ultrapassar aquilo que Deus não autorizou. Continue na posição que Deus vai derramar graça. Continue na posição que Deus vai te exaltar. Continue na posição que Deus vai estar no controle e no comando. Continue na direção, na posição que Deus vai fazer todos os seus adversários cair por terra. Continue na posição que vai ter prosperidade na tua vida, vai ter prosperidade na tua casa, vai ter prosperidade no meio da tua família. Aonde você colocar as plantas dos pés, vai ter resposta. Por quê? Porque você não quebra princípio e você não vai além daquilo que Deus não mandou. Só quem está entendendo esta mensagem aqui, só quem está entendendo, diga para o teu irmão: ei, não ultrapassa o limite. Tem um sinal: ei, não ultrapassa o limite. Continue na posição, não avança o sinal. Por quê? Está prosperando aqui no limite, está sendo abençoado no limite. Deus está fazendo as coisas lindas, coisas extraordinárias. Fica na posição que Deus vai fazer muito mais. O limite só ultrapassa a Deus. É Deus que age, é Deus que opera, é Deus que tem que ir na frente, é Deus que tem que estar na frente da batalha, é Deus que tem que lançar os inimigos por terra, é Deus que abre caminho, é Deus que abre porta, é Deus que derruba muralha, é Deus que opera, é Deus que faz, é Deus que mata, faz reviver, é Deus que está na frente. E Ele está na frente desta igreja, Ele está na frente da tua vida, Ele está na frente da tua família, Ele está dentro da tua casa, Ele está no meio da tua parentela, Ele está alamanto nevalapiaçu. Só quem acredita que Deus está no comando, só quem acredita que Deus está no controle, levanta a tua mão para adorar. Deus vai fazer muito além. Deus vai fazer muito mais. Enquanto o rei Uzias estava na brecha, na posição, ele estava prosperando. Coisa linda, coisa maravilhosa. E uma das coisas interessantes, eu marquei aqui no capítulo 26. Eu marquei aqui. E a Bíblia diz: também Uzias edificou, capítulo 26, verso 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém. E a porta de esquina, a porta do vale, aos ângulos, e a fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muitos gado, tanto no vale como nas campinas, e outras coisas. Uma das coisas interessantes também aqui, no verso 14, 26, 14 diz: preparou-lhe Uzias para todo o exército escudo, lança, capacete, e coraça e arco, e até fundas para tirar pedra. Também fez em Jerusalém máquina, tanta coisa o rei Uzias fez. E uma das coisas interessantes é no verso 13: debaixo das suas ordens havia exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia guerra com força beliciosas. Fazia força, algo tremendo. Sabe o que é isso? Belicosa, sabe o que é isso? É homens preparados só para a guerra. O rei Uzias, ele tinha homens que era vocacionado, o desejo dele era permanecer na guerra. Ele gostava de estar na frente da batalha. Para quê? Para trazer vitória para o reinado de Uzias. Então Deus preparou tudo, prosperou. Mas uma das coisas, querido, que traz tristeza é no verso 16. Mas havendo se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper e transgredir contra o Senhor. Exaltação, meu Deus. A pior coisa que existe na vida do homem, na vida da mulher, é quando deixa a exaltação entrar no coração. Eu tenho conhecidos que Deus, ele fez coisas grandes, coisas poderosas. E quando deixou a exaltação entrar no seu coração, perdeu tudo. Tem outras pessoas que deixou a exaltação entrar no coração, está dormindo na ponte, na rua, e quando você vai evangelizar: eu fui pastor, fui bispo, eu fui missionário, eu fui cantor, fui pregador. Tem pessoas que deixam a exaltação no coração entrar aqui, despreza as raízes, despreza a história, esquece daquele que é exaltor.
Quando eu falo de exaltação, a Bíblia diz: humilhai-vos perante potente mão do Senhor. A Bíblia diz que Deus abate os e dá graça, querido, aos humildes. Só quem é humilde aqui levanta a mão. Só quem é humilde levanta a mão. Ei, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que Deus está fazendo. Talvez você não tinha nada, Deus está prosperando, Deus está fazendo você triunfar, crescer. Deus está fazendo coisas além do que você imaginava ou pensava. Deus te colocou em lugares de honra, lugares de destaque, lugares de mérito. Eu não sei o que Deus está fazendo. Tem pessoas que às vezes não tinha nada. Deus abriu porta, deu empresa, deu faculdade. E as pessoas se corrompem na empresa, se corrompem em faculdade, se corrompem em tantas coisas. E sai da visão do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus é aquele que dá e também tira. E Deus, Ele não tem prazer em tirar. Deus tem prazer em abençoar. Mas Deus permite. Mas em nome de Jesus, Deus não vai permitir isso acontecer na sua vida. Aleluia, porque quem triunfa é a presença do Espírito Santo. Ei, querido, estou falando aqui. É que nós precisamos de humildade, que nós precisamos, aleluia, a cada dia descer, a cada dia reconhecer, a cada dia entender que tudo que nós conquistamos, tudo que nós temos é a mão de Deus. Deus tem te dado um casamento, Deus tem te dado uma família linda, Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida. A cada instante, a cada momento, você tem que agradecer ao Senhor, pedindo a Deus, agradecendo pela vestimenta, agradecendo pelo sapato, agradecendo pelo almoço, agradecendo pelo café, agradecendo pela vida das pessoas que Deus colocou na sua vida. Por quê? Porque o muito mais Deus vai fazer. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você era um grande empresário, talvez você triunfava, talvez, querido, você andava em comunhão, andava em família, você andava feliz e alegre. Hoje, aleluia, você está conquistando algo. Hoje você está em um lugar elevado, e talvez agora você está desprezando da onde você veio, o que você não tinha, está tendo. Não, ei, querido, tem que permanecer humilde. Para o quê? Para que Deus derrame mais. Tem que permanecer humilde. Para o quê? Para que Deus abra a porta. Tem que permanecer humilde. Para o quê? Para que Deus, Ele possa fazer muito mais na sua vida do que Ele está fazendo. Nesta noite eu estou pregando para quem é humilde. Nesta noite eu estou pregando para quem tem o coração quebrantado. Nesta noite eu estou pregando para aqueles que é adorador, para aqueles que confiam no Senhor. Só quem confia no Senhor, levanta a tua mão para adorar, levanta a tua mão para glorificar. Eu quero profetizar. Ei, o que Deus, Ele está fazendo na sua vida é só uma gota da bênção. O que Deus, Ele vai fazer, Deus vai abrir a torneira e vai jorrar água sobre a tua vida. Ei, muitos não vão entender o que Deus vai fazer. Pastor, é pandemia, a Covid está vindo, não interessa. Deus opera, Deus age no meio da pandemia, Deus age no meio do vento contrário. Ei, se você é servo, se você é escolhido e você vive pela fé, tenha certeza que Deus vai continuar agindo. Tenha certeza que Deus vai começar a operar na tua vida poderosamente e tremendamente. Muitas pessoas vão dizer: o que é que está acontecendo com aquela família? O que é que está acontecendo com aquele povo? Ei, nós não somos merecedores, mas diante a palavra do Senhor, estamos aqui adorando, glorificando, entendendo que é Deus que faz isso, e Deus vai fazer muito mais. Deus vai fazer muito mais. Diga para o teu irmão: ei, é só uma gota. O que Deus vai fazer é algo muito mais. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é sobre a cabeça do justo. O que é isso? Aonde você vai, a bênção acompanha. E quando Deus quer, Ele abre e derrama a bênção sobre a tua vida. E quando Deus derramar, você toma posse. Eita, querido, posse da saúde, posse da prosperidade, posse da aliança, posse da comunhão, da concordância, posse das bênçãos espirituais e materiais. Eu quero profetizar só quem vive pela fé. Eu quero profetizar só quem crê nesta palavra. Eu quero profetizar que independente do que você está conquistando, eu quero profetizar, independente do que você, aleluia, tem tomado posse, você vai permanecer na humildade, para que Deus continue operando, para que Deus continue agindo, para que Deus continue abrindo porta, dando vitória, para que Deus, Ele continue fazendo mais. Diga para o teu irmão: prepara o coração, prepara a mente, prepara o interior, porque Deus, Ele vai abrir as comportas e vai derramar bênçãos sobre a tua vida, sobre esta igreja. Só quem crê nesta palavra profética, levanta a tua mão e dá um brado de glória. A bênção de Deus é grande sobre a sua vida.
É a bênção de Deus. Porque é promessa do Senhor. Oh, querido. Quando nós lemos a Bíblia, todos exaltados. Que se exaltou, Deus caiu por terra. Até o próprio Lucifer estava perto do trono. Estava ali com Todo-Poderoso e ele exaltou o seu coração, querendo ser igual ao Deus. E Deus não dá a honra e a glória dele a outrem. Diga para o seu irmão: toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a quem? Pertence a Ele. Pertence a Ele. Oh, depois de 2.500 anos, a Bíblia diz que João Batista estava pregando no Rio Jordão, aleluia, e de repente, aleluia, quem é que se aproxima? O Filho de Deus. Quem é que se aproxima? Aquele que os profetas profetizaram, o Messias. E o próprio João Batista, ele disse: olha, é necessário que eu diminua e ele cresça. Oh, querido, é necessário que todo dia, todo instante, você venha diminuir e o Senhor venha crescer. Quando você diminui, o Senhor cresce, tem portas abertas. Quando você diminui e o Senhor cresce, tem paz no casamento. Quando você diminui e o Senhor cresce, tem concordância. Quando você diminui, o Senhor cresce, tem vitória. Quando você diminui e o Senhor cresce, tem paz. Quando você diminui e o Senhor cresce, tem alegria. Quando você diminui e o Senhor cresce, ainda que o inimigo tente se levantar, mas uma é Deus, ele vai ver o gigante, que é o Deus Todo-Poderoso na sua frente, e vai dizer: eu não vou tocar nela, eu não vou tocar nele, eu não vou tocar nesta igreja, porque todo instante que eu me apresento, quem está é o grande, é o poderoso, é o majestoso, é aquele que está sentado em um alto sublime trono de glória, e ele está aqui, contemplando os moradores da terra, está contemplando o pastor Hélio, está contemplando o obreiro Israel, está contemplando o diácono Ailton, está contemplando o irmãozinho da esquerda, o irmãozinho à direita, o irmãozinho do fundo. Ei, o Senhor está te contemplando, e nesta noite Ele está fazendo coisas lindas e maravilhosas na minha e na sua vida. Você tem alguns minutos para adorar, você tem alguns minutos para chamar a atenção do Pai, você tem alguns minutos, só quem está entendendo a mensagem, você tem alguns minutos para glorificar ao nome dEle. Adore a Ele por alguns minutos, glorifica a Ele, adore Ele na beleza da tua santidade, adore a Ele porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ei, o que Deus vai fazer é renovo na tua vida nesses últimos tempos. O que Deus vai fazer na tua vida nesses últimos tempos é visão espiritual, é desejo, é vontade de mergulhar, é vontade de meditar, de mergulhar na palavra, é vontade de consagrar a sua vida ao Senhor. O que Deus vai fazer é algo tremendo, é algo glorioso, vai ser espantoso a glória de Deus sobre a tua vida. Levanta a tua mão, quem está entendendo a mensagem. Ei, quando você levanta a mão, você está dando liberdade nesta noite, dizendo: Senhor, faz o que te apraz na minha vida, e nesta noite deixa o Espírito Santo trabalhar. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Glorifica, adora Ele. Adora Ele na beleza da tua santidade. Ei. O diabo pensou que ia te enganar, te iludir. O diabo pensou que ia arrancar você da presença de Deus. Não vai, porque quem te chamou foi Deus. Quem garante a tua vitória é Deus. É Ele que está na frente. Ele tem que entender que é Deus na tua vida. E se Deus é na tua vida, Ele tem que dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é contigo. Levanta a mão, adora o Senhor, adore, adore, adore. Há uma cachoeira de glória neste lugar. O ambiente está sendo tomado pela glória, pela graça, pela unção. Adore a Ele, adore ao Senhor. Ei, abre os teus lábios para adorar. Ei, glorifica ao Senhor. Você tem liberdade de dar glória, você tem liberdade de glorificar, exaltar. Deus sabe esta lágrima, Deus sabe o interior do teu coração. O Senhor sabe como você chegou aqui. Deus tem vitória, tem bênção, Deus tem alegria sobre a tua vida nesta noite. Você não pode ultrapassar o limite. Você não está autorizado a fazer o que você fez. Não faça isso, querido. Não ultrapasse o limite que Deus não mandou você ultrapassar. Ei, ei, ei. Eu posso conjecturar, esse não é o seu ofício.
Eu fui consagrado, fomos separados para apresentar o sacrifício, o holocausto ao Senhor. Ei, não ultrapassa o limite. Quando eu começo a meditar e falo de limite, eu posso conjecturar nesta noite. Tem pessoas aqui que são motoristas de carros, e eles sabem quando o semáforo acende a luz vermelha, dizendo pare, não ultrapasse o sinal vermelho. Não ultrapasse, porque ultrapassando tem consequências terríveis. Assim também é o princípio do Senhor. Ei, você está conquistando, está triunfando, mas há limite. Continue na brecha, na posição. Continue esperando em Deus, não se apresse. Ei, que as coisas vão dar certo. As coisas vão acontecer. Você vai se apropriar das maravilhas, vai tomar posse de muitas bênçãos do Senhor. Mas você precisa entender que você não deve ultrapassar limites. Deus colocou limites na vida do pastor Hélio. Deus colocou limite na sua vida. E só quem ultrapassa os limites é o Todo-Poderoso. Deixa Ele agir por você. Deixa Ele operar por você. Deixa Ele falar por você. Deixa Ele na frente, porque Ele quebra as barreiras, grilhões. Ele acalma a tempestade, oh, aleluia. Convida Ele, convide a Ele, diga: Senhor, vai aonde eu não posso ir, faz o que eu não posso fazer, Senhor. Não permita eu tomar decisões precipitadas na minha vida, não permita, Senhor. Fala por mim, age por mim, trabalha por mim, oh, querido. Oh, só quem está entendendo o limite do Senhor se coloca de pé. E diga comigo: Senhor, não vou ultrapassar o limite do Senhor. Oh, diga: Senhor, não vou fazer aquilo que o Senhor não ordenou, porque eu quero paz para a minha vida. Eu quero tranquilidade para a minha vida. Só quem quer paz, tranquilidade, levanta a tua mão para adorar e para glorificar o Senhor. Levanta a tua mão para operar. Levanta a tua mão para Deus agir, para Deus manifestar a glória dEle. Diga comigo nesta noite, diga: Senhor, não permita, Senhor, que eu ultrapasse aquilo que o Senhor não ordenou. Oh, querida, aplauda Jesus, glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor nesta noite. Glorifica ao Senhor nesta noite, aleluia. Não faça o que Deus não mandou. A Bíblia diz que o rei Uzias, ele não ouviu a voz dos sacerdotes e fez o que estava no seu coração. E a palavra do Senhor diz que Deus deixou um sinal na testa dele, e esse sinal foi uma lepra. Rei Uzias, que estava no lugar de honra, lugar de destaque, de mérito. Rei Uzias, que estava triunfando, agora ficou em um lugar isolado, o lugar dos leprosos. E a Bíblia diz que o rei Uzias morreu com a sua lepra. Mas nesta noite, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que andam no princípio, andam debaixo da obediência, que vai prosperar, vai crescer, vai triunfar muito além do que você pensa e do que você imagina. Aleluia. O que aconteceu com o rei Uzias não vai acontecer com a sua vida, porque Jesus chegou primeiro, e Jesus está dando ferramenta a você, para que você, aleluia, saia desta situação, para que você, aleluia, tenha sabedoria para ser direcionado pela mão de Deus. E nesta noite você vai aplaudir ao Senhor, glorificando e exaltando, engrandecendo o nome dele. Aplauda o Senhor, glorifica Ele nesta noite. Tens liberdade aqui, Espíritos e Deus, Espíritos e Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espíritos e Deus, Espíritos e Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Nos
Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Segura aí, para encerrar nesta noite. Rei Uzias mudou, porque ele prosperou. Eu faço uma pergunta a você com um ponto de interrogação. O que vai mudar em você, se você for um grande empresário? O que vai mudar em você, se você for o chefe da sua empresa? O que vai mudar em você, se Deus te der um carrão, se der uma mansão? O que vai mudar em você? Eu acredito que nada vai mudar, porque o Senhor Jesus vai estar continuamente em você. Aplauda o Senhor e glorifica Ele. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou